porque esse encontro, né, o Sérgio Moro procurar Gilmar Mendes virou alvo de muita apuração, depois que a Mônica, inclusive, deu esse furo, né? Tem na coluna do Guilherme Amado o trechos dessa conversa e chama atenção, né, no momento em que o Sérgio Moro vira para o Gilmar Mendes e diz, abre aspas, eu não vim aqui me defender, fecha aspas. E aí, nessa hora, ele é cortado pelo Gilmar. Você e Deltan roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Disse o Gilmar Mendes, né? Que a todo momento ali foi tratado pelo Sérgio Moro como ministro, senhor. Já Gilmar Mendes simplesmente falava Sérgio e você. Ele falou: tudo que a Vaza Jato revelou eu já sabia. Que você e o Deltan faziam, vocês combinavam que estaria nas peças. Não venha dizer que não, Sérgio, dizia Gilmar para Sérgio Moro, que segundo aqui os relatos ficou com uma cara de assustado. Ele esperava o que, será, hein, o Sakamoto? Diante de, como até o Josias estava falando aí, de tanto xingamento que ele já fez, né? O que ele esperava que Gilmar falasse para ele nesse encontro? Fabiola, ele esperava exatamente isso. A verdade é o seguinte: o Moro se humilhou a Gilmar Mendes com medo da prisão. Esse é o fato. O Moro sabe que ele é praticamente já um ex-senador em exercício, independentemente do resultado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que o que pode fazer é simplesmente postergar a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o que vai valer no final das contas, né? E no TSE a situação do Moro é difícil, é muito difícil, né? Então, como já comentamos aqui várias vezes, né, ele já é um ex-senador em exercício para muitos colegas no Congresso Nacional. Está preocupado neste exato momento com os dobramentos, né, exatamente de uma abertura de um processo criminal a partir das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele se humilhou, o Moro se humilhou para Gilmar Mendes com medo do Xilindró, com medo da prisão. E nesse sentido, né, depois do furo da Mônica, né, e aí, como você mesmo falou, alguns colegas foram atrás, e a narrativa do Guilherme Amado, nosso colega do Metrópolis, né, com relação a essa conversa dos dois, é sensacional, né? Até também completando o que a Fabiola colocou, ele chegou e falou, o Gilmar para o Moro, certa vez, Sérgio, né? O Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas eu consegui tirar você de Curitiba, ele deveria colocar no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no ministério, ou seja, tripudiou Gilmar diante, segundo ele, de um sorriso amarelo de Moro, né? O ponto é o seguinte: a narrativa, a descrição da conversa aqui pelo Amado é tão, na verdade, é tão completa, né? E aí, ponto para o nosso colega, que isso aqui certamente foi gravado, né? Algum interlocutor gravou, né? Ou um dos dois que estavam lá no meio da conversa, porque isso aqui está ipsis literis do que aconteceu, né? Na conversa entre ele. Você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. Biblioteca do Senado é ótima. Você deveria frequentar. Então é o seguinte: o Moro levou a sua parcela de humilhação. Ele sabia. Se não, até porque é o seguinte: vamos colocar da seguinte forma, né? Se ele achava que seria tratado de forma cordial e republicana pelo Gilmar Mendes, depois de ter falado tudo que falou do Gilmar, né? Ele tem problemas de cognição, né? O ex-juiz, ex-ministro, senador Sérgio Moro aí teria problema grave de cognição ou de interpretação da realidade à sua volta. Eu estou dourando a pílula para não usar uma palavra, né? Que já foi usada, inclusive, por outras pessoas, por cineastas, por pessoas que eram próximas ao Moro e depois se decepcionaram. O fato é que ou ele realmente tem dificuldade de perceber a realidade à sua volta, ou ele foi entregar a sua dose pessoal de humilhação no intuito de que o Gilmar, a partir deste momento, criasse com ele uma ponte de diálogo e de conversa para tentar fazer aquilo que ele se preocupa no horizonte. Eu acho que não é nem mais a perda de mandato, isso aí está além, né, dele. Que se depender do Alexandre de Moraes, se depender da composição atual do TSE, não a partir de julho, mas a atual do TSE, ele perde o mandato. Então a preocupação dele é ele perder a liberdade neste momento.
Muito bom aí, gente. Isso que é o sabor, né, desses encontros e das colunas. Obrigada, viu, Mônica, por esse furo. A Mônica Vamos precisa... lá, gente. vai trabalhar que ela vai trazer outros furos. Tchau, tchau. Um beijo, beijo, rainha. Tchau, Vai. gente. Tchau, Obrigada aí. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Mônica Bergamo correndo de um lado por outro. É repórter de Josias de Souza, né? Ele já contou essa história aqui quando ele contratou Mônica Bergamo e colocou ela ali na coluna de Mônica Bergamo. Muito bom, Josias. Mas esse encontro do Gilmar, as pessoas estão aqui comentando, falando assim, gente, por que o Sérgio Moro não para de surpreender, né? E aí a gente acabou nem falando do julgamento, né? Pediu vista, né, Josias? Quando que vai ser retomado agora? Qual vai ser a sequência? Vai ser retomado na segunda-feira, né? O presidente do tribunal disse ter a expectativa de que possa concluir esse julgamento na própria segunda-feira. Ele até mencionou o fato de que vem aí o final de semana, né? Como que instou os ministros a analisarem, né? Há um voto a favor da cassação do Sérgio Moro e chegou-se a um empate na sessão de ontem, um voto contra a cassação, né? A favor da cassação foi o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha e contra a cassação, o juiz que votou ontem, que foi um juiz indicado, né, pelo Lula. Essa composição dos tribunais regionais eleitorais, ela segue o princípio da lista tríplice, né? Forma-se uma lista tríplice no TRE, essa lista é encaminhada para o TSE e, uma vez avalizada, vai para o presidente que escolhe o, o representante que ele acha mais adequado. E o Lula escolheu dois. Um deles foi esse José Rodrigo Sade, que votou ontem pela cassação do Sérgio Moro. Então, nós estamos ali, Fabiola, como a gente disse ontem, esse julgamento ganhou uma aparência lotérica lá no TRE do Paraná. O miolo da controvérsia hoje é a definição de quanto o Sérgio Moro gastou na pré-campanha presidencial dele. O PL e o PT, que são os autores dessas ações, apresentaram valores muito discrepantes, 6,7 milhões e 21 milhões de reais, respectivamente. A defesa do Moro apresentou uma cifra michuruca, 141 mil reais. E o Ministério Público, que é a favor da cassação, que pede a cassação do Sérgio Moro, aferiu essa despesa de pré-campanha em 2 milhões de reais. Esses 2 milhões correspondem a 40% do que seria permitido gastar o teto da despesa dos candidatos ao Senado lá pelo Paraná. Então, o Ministério Público sustenta que houve abuso do poder econômico na pré-campanha, porque esses 2 milhões deram um diferencial ao Sérgio Moro que os outros candidatos não tiveram. E aí o relator do processo, o Falavinha, como a gente já noticiou aqui, ele decidiu considerar só as despesas feitas lá em solo paranaense. Aí reduziu esses 2 milhões a 224,8 mil reais, o que seria 5% do teto no Paraná e que para ele não constitui nenhum abuso. E o juiz Rodrigo Sade, que votou ontem, ele encampou a cifra do Ministério Público, disse que não interessa se a